sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Amém? Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, certo sacerdote chamado Zacarias, a ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão e o seu nome era Isabel. Amém? Pai, eis aqui a tua palavra. Nós te pedimos que o Senhor estenda as tuas mãos, que o Senhor fale conosco nessa noite, que essas palavras penetrem no mais profundo do nosso coração e que o Senhor nos ajude a guardá-lo em nossos corações para não pecar contra ti. Estenda as tuas mãos e fica à vontade aqui, Senhor. Te desejamos nessa noite e te convidamos, vem, Senhor, vem e fica à vontade aqui quando eu estiver ministrando a tua palavra. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Podemos assentar, queridos? Aleluia. Lucas narra uma história muito conhecida de Zacarias e Isabel. E Lucas começa dizendo: nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Quando Lucas ele começa a dizer: olha, nos dias de Herodes, quem foi Herodes? Herodes foi aquele que mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Herodes foi aquele que por algumas vezes tentou matar Jesus, mas não sabia ele que o Senhor sempre guarda os seus. E o Senhor fazia, com que José ali sempre descobrisse dos planos dele. E o Senhor sempre dava o livramento. Então o que Lucas está querendo dizer, olha, no tempo em que um homem era considerado matador de sonhos, porque quantas mulheres desejaram ter filhos e ele ia lá, e mandou matar. Então Lucas está querendo dizer, olha, no tempo de um homem que era um matador de sonhos, houve um que ousou sonhar. Aleluia. Isso é o que Lucas está querendo dizer. No tempo de um homem que quis destruir os sonhos de outras pessoas, houve um que, apesar de tudo, ousou sonhar. Aleluia. E ele continua dizendo, olha, esse homem, ele é chamado de Zacarias, do turno de Abias. No tempo do rei Davi, os sacerdotes foram crescendo, e o rei Davi começou a fazer grupos dos sacerdotes para facilitar assim que todos pudessem adorar no templo. E ele pegou aqueles sacerdotes, dividiu em grupos, em 24 grupos. E o 8º desse grupo, dessa linhagem que foi separada, era um senhor chamado Abias. E Zacarias era dessa linhagem, era do 8º grupo que foi separado por Davi, um grupo de 24 grupos, e cada vez fazia um sorteio, caía em um grupo, e depois que caía naquele grupo fazia outro sorteio para descobrir quem daquele grupo iria servir no templo. E assim ele começa dizendo, esse Zacarias era do grupo 8, do 8º grupo, do turno de Abias. E sua mulher era das filhas de Arão, que se chamava Isabel. Quem foi Arão, irmãos? Arão foi um dos maiores sacerdotes que nós conhecemos, Foi o primeiro ali levantado ali por Moisés na direção do Senhor. E ele começa dizendo, olha, a mulher dele também vem de uma linhagem sacerdotal. E ela era das filhas de Arão. Esse grupo, filhas de Arão, era conhecida porque faziam trabalhos para ajudar os pobres, cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos. E ele começa dizendo, ambos eram justos diante de Deus. Ou seja, além de vir de uma linhagem sacerdotal, além de serem pessoas íntegras, retas diante de Deus, eles são justos, eles vivem de uma forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E a gente olha assim e fala assim, que casal é esse? Que casal é esse
E aí ele começa dizendo: porém, eles não tinham filhos. Esse porém persegue tanta gente. Eles só têm um problema: olha, eles são um casal maravilhoso, eles são um casal exemplar, são pessoas de honra mesmo, eles são justos, vivem de uma forma irrepreensíveis, porém eles só têm um problema: eles não têm filhos. E para piorar a situação deles, eles já estão em idade avançadas. Pensa aí. Pra gente, irmãos, na nossa sociedade de hoje, quando a gente olha um casal, que a gente fala assim: olha, esse casal não tem filhos ainda, a gente fala assim: Deus abençoe que eles tenham, né? Deus abençoe que eles tenham, que eles consigam engravidar. Tem casal que simplesmente diz: eu não quero ter filhos. Hoje na nossa cultura é normal, mas na cultura judaica não ter filhos significava algo muito triste mesmo, principalmente para um sacerdote, porque se um sacerdote não tinha filhos na cultura judaica, os rabinos diziam assim, que se ele não tem filhos, é porque normalmente nem o próprio Deus aceita o ministério dele. Se ele não tem filhos, é uma evidência da desaprovação de Deus na vida dele. Ou é provável que ele tenha cometido algum pecado, e por punição do seu pecado escondido, Deus o privou de ter filhos. E aqui, irmãos, a gente vê que, mais pra frente a gente vai ver que João Batista ele vai ser chamado para ir para o templo. E eu imagino na mentalidade das pessoas: como eu vou aceitar um sacerdote que entre no templo, que ofereça sacrifícios lá, né, que ore, que faça ali o incenso ali, sendo que nem o próprio Deus está aprovando ele, sendo que nem o próprio Deus está aceitando ele, porque ele não tem filhos. Imagine o sofrimento psicológico desse homem. E quando a Bíblia fala, né, que eles já eram avançados em dias, quando a Bíblia usa essa expressão, porque já passava dos 50, dos 60, então não tinha muita esperança para ele. E aquele homem, ele poderia muito bem simplesmente divorciar da sua esposa e tentar casar com outra mulher, porque naquela época, que isso fique claro, viu? A lei liberava o homem, quando ele casava com a mulher, que a mulher não tinha filhos, a lei liberava ele casar com outra pessoa, divorciar e casar com outra pessoa, para que desse sequência à linhagem dele. Não se pensava nem na possibilidade de um homem ter um problema. Se o casal não tivesse filho, a culpada era a mulher. O problema poderia ser dele, mas como não existiam exames para comprovar, se o casal não tivesse filhos, a culpada era a mulher. E para Isabel não era também tão fácil, porque uma mulher que não tivesse filhos naquele tempo, naquela cultura, era considerada uma mulher amaldiçoada por Deus. Era considerada uma mulher que foi desprezada, uma mulher inferior às outras, porque por culpa dela a família não vai ter sequência, não vai ter uma linhagem. Então eles dois, velhos já de idade, e sofriam com tudo isso na mente, dia após dia: vocês não têm filhos, vocês não têm filhos, vocês não têm filhos. E a Bíblia continua dizendo: ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdote na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Irmãos, foi feito ali, né, por sorte. Os grupos eram divididos, como eu falei, eram 24 grupos, e cada grupo desse, 2 vezes no ano, tinha o privilégio de entrar no templo e oferecer o incenso. E cada grupo, quando era sorteado, por exemplo, o 8º grupo aqui, do turno de Abias, ia fazer um sorteio entre aquele grupo para se descobrir
vida e tinha uns que morria sem nunca entrar lá no templo. Então pense no privilégio de pense no privilégio de Zacarias. Se nem todos os sacerdotes tinham esse privilégio, alguns morriam sonhando e nunca entrariam no templo. Outros que entraram era apenas uma vez também, mais nada. E aquele homem que se sentia desprezado por Deus, que se sentia abandonado por Deus porque não teve filhos, que tentava se perguntar o que tinha de errado nele, porque a Bíblia mesmo diz que eles eram justos diante de Deus, que eles viviam de uma forma irrepreensível diante de Deus para os homens. Ele ficava tentando se perguntar o que eu fiz de errado, o que eu estou fazendo de errado, porque até hoje Deus não me permitiu ter filhos. E aquele homem de uma hora para outra cai a sorte e é o nome dele chamado para entrar no templo. E eu imagino ele sem saber, como agir diante de algo tão esplêndido, irmãos. Mas eu tenho aprendido que na vida do crente nunca é sorte, sempre é Deus agindo por trás, irmãos. Na vida do crente não existe essa de sorte, sempre é Deus agindo em favor dos teus filhos. E enquanto ele entrou ali para o templo, em direção ao altar, a Bíblia diz que do lado de fora uma multidão estava também orando. Enquanto ele orava lá dentro, a igreja orava lá fora, se reunia do lado de fora para orar, porque eles entendiam que precisamos estar unidos em oração, porque a oração, irmãos, move a mão de Deus. Uma igreja que clama não tem problemas que fique de pé, irmãos. Não há demônios que fiquem de pé diante de uma igreja que ora, de uma igreja que clama, de uma igreja que busca. E a Bíblia vai continuar nos dizendo que quando Zacarias estava lá dentro, orando, apresentando ali as suas causas, um anjo aparece a Zacarias e ele leva um susto. Um anjo ali, houve algumas vezes que anjos apareceram para homens, mas não era algo tão natural, era algo bem raro de se acontecer. E ele leva um susto quando ele vê aquele anjo ali à direita do altar. E aquele anjo olha para Zacarias e diz: Zacarias, não temas, a sua oração foi ouvida diante de Deus. Aleluia! Diz para ele: olha, Zacarias, não temas, a sua oração foi ouvida. Se a oração dele foi ouvida, é sinal de que ele orava, não é isso? A oração só pode ser ouvida se ela for orada. Então o anjo quer dizer para ele: olha, Zacarias, a sua oração foi ouvida diante do Senhor. E ele ficou com medo. A Bíblia diz que ele teve medo, ele ficou com temor, ele turbou no seu coração. E o anjo disse: olha, não tenha medo, Zacarias, não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. E Isabel, a sua mulher, te dará um filho, a quem darás o nome de João. Aleluia! E o anjo começa dizendo para ele: olha, em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão no seu nascimento. Queridos, o anjo está dizendo para ele: olha, você vai ter um filho, a sua oração foi ouvida. E aquele homem que tanto orou, que tanto estava ali orando, ele podia dizer assim: eu não orei só aqui. Quantas vezes eu orei na minha casa pedindo a Deus que me desse um filho? Quantas vezes eu ajoelhei sem Isabel ver e pedi a ele que fizesse da minha mulher fértil e desse para ela um filho? Queridos, é muito lindo, porque o Senhor ele só não nos ouve somente aqui dentro, mas Ele ouve sim quando nós dobramos os nossos joelhos aí nos nossos bancos e clamamos. Ele nos ouve quando em casa, ou no trabalho, ou em qualquer outro lugar, nós clamamos. O que o anjo disse para Zacarias: olha, Zacarias, a tua oração foi ouvida.
eu quero te dizer nessa noite, não pare de orar, porque a sua oração também será ouvida e está sendo ouvida por Deus. Aleluia. E ele começa a dizer, olha, você vai ter prazer e alegria, e muitos se regozijarão no seu nascimento. E eu não sei se você toma posse disso, mas eu quero profetizar na tua vida que aquilo que hoje te causa tristeza, te causa preocupação, te causa aflição, se transformará em muitas alegrias para a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu profetizo isso. E se você crê, você toma posse dessa palavra. O anjo disse para Zacarias, dizendo, olha, Zacarias, você ainda vai ter alegria, Zacarias. Essa aflição que toma conta do seu coração, que te entristece por você não ter filhos, Zacarias, se você soubesse o que Papai do céu está preparando para você, Zacarias, você vai saber que tem muita alegria vindo ainda ao teu encontro, Zacarias. Tem muita alegria vindo ao teu encontro, meu querido. Não importa as lutas, não importa as provações, mas eu creio que Deus há de transformar toda tristeza em alegria. Todos os problemas o Senhor vai resolver e vai entrar com você e vai te dar felicidade, vai te dar escape, vai te dar solução em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! E o anjo acrescenta dizendo, olha, Zacarias, você esperou tanto por um filho, né? Já passa dos 60. Foram tantas tristezas, foram tantas aflições. Quantas vezes você foi zombado por não ter filhos? Quantas vezes você foi afligido por não ter filhos? Mas eu quero te dizer hoje, Zacarias, que o que Deus preparou para você não foi qualquer um. Deus está preparando para você um João. Mas quem é João, irmã? Foi aquele que o próprio Jesus falou que na terra homem nenhum houve maior que ele. Aleluia! Aleluia! O Senhor de hoje estava falando para Zacarias ali, olha, Zacarias, Deus está preparando para você. É algo muito grande, é algo muito lindo. E dentro da barriga da mãe dele, ele já vai ser cheio do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Vale a pena esperar, irmãos. Vale a pena esperar em Deus. Às vezes a gente acha que está demorando, está demorando demais. Tá isso, tá aquilo. Mas vale a pena descansar em Deus e confiar nele. Porque quando ele faz muito bem, irmãos. Quando ele age de uma forma que a gente fica assim, ó. Porque ele sempre faz além do que pensamos, além do que imaginamos, além do que podemos ver. Ele é Deus e age acima das nossas expectativas. Ele age acima daquilo que pensamos, irmãos. Aleluia! Quando ele faz perfeito, ele não tarda. Por aí dizem que Deus tarda, mas não fala, isso é mentira. Ele não tarda. Ele chega na hora certa. Ele faz na hora certa. Tudo dele é no tempo certo. É perfeito. Se não chegou ainda, ele não está demorando. Ele está só aperfeiçoando para te dar a bênção por completo e perfeito para a glória dele. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus. E Zacarias, aquele homem que vinha orando há muito tempo, pedindo filho, clamando, pedindo filho. Quando o anjo diz para ele, olha, sua mulher vai te dar um filho, e começa a dizer para ele tantas coisas lindas a respeito de João, o que ele faz? Crê? Não. O que ele faz, irmãos? Ele começa a perguntar para o anjo, dentro do seu coração com dúvida, questionando, mas como assim? Como assim? Como eu vou saber que isso é verdade? Porque eu sou velho, minha esposa já é de idade, já talvez não tenha
ajoelhamos e pedimos: Senhor, faça. Eu creio que o Senhor pode fazer. Eu creio que o Senhor pode agir. Aí Deus usa um vaso e diz pra gente: eu vou te dar tal coisa. Descansa teu coração, eu vou fazer. Eu vou salvar, eu vou curar, eu vou transformar. Aí depois a gente para e diz assim: ah, Jesus, esse daí só Deus na causa, não tem jeito não. Aí a gente começa a dizer: ah, Senhor, eu sei que o Senhor falou, mas está muito difícil. Para essa aí não tem jeito, mas não para essa causa, Senhor. Eu sei que o Senhor não tem impossível, mas essa daí é estranha, né, Jesus? Foi a mesma coisa de Zacarias, irmãos. Zacarias, ele orava, ele clamava, Deus pedindo filho, ele confiava na oração dele que seria respondida. E como foi? Mas quando o anjo chegou para ele e disse: Deus vai te dar. Deus ouviu a sua oração. Aí ele começou a questionar: como assim? Deus ouviu mesmo? Mas ela já é de idade, eu já sou de idade. E a gente começa a colocar um monte de impedimentos. É como se a gente acreditássemos que Deus faz quase de tudo. Ele faz algumas coisas, mas algumas coisas é muito difícil para ele. Zacarias era como se ele dissesse assim: Senhor, eu orei pedindo a Deus, pedindo que o Senhor me desse o filho, mas deixa quieto. Já passou da idade, já passou do tempo. Queridos, Deus não está aí se importando para o seu tempo. Quando Ele quer fazer, Ele faz, porque Ele é Deus e todo o poder está nas suas mãos. E operando Ele, ninguém pode impedir. O que Ele faz, Ele garante. Aleluia! Aleluia! Ele não está, irmãos: ah, Senhor, quando eu orei, quando eu pedi, é porque assim, eu tinha metade do dinheiro e agora eu não tenho mais. Ele não está preocupado com a sua situação financeira. Se Ele quiser, Ele faz, porque Ele é o dono da prata e do ouro. Aleluia! Ele pouco importa se você tem condições ou não tem, querido. Quando Ele quer fazer, ninguém impede. Aleluia! Quando Ele quer fazer, ninguém impede. E Ele continua dizendo: olha, o anjo, olha, Zacarias, como você não creu, você não conseguiu crer no que eu vim trazer para você, as boas novas dos céus para a tua vida, você vai ficar mudo, você não vai falar até o dia determinado por Deus. O que Deus estava querendo dizer para Zacarias naquele momento era: olha, se você não tem fé, se você não consegue confiar que eu posso fazer tudo que eu quiser, então fique em silêncio e veja Ele trabalhando. Aleluia! Deus queria dizer para: olha, Zacarias, se você ainda não tem forças e fé suficiente para entender que eu posso fazer tudo, fica calado e veja eu trabalhando. Gente, tem hora que a gente vê Deus em silêncio, e aí o Senhor fala: quem deveria ficar em silêncio no momento é você, acalmar o seu coração e ver o que eu estou fazendo. Às vezes, quando a gente fala, se Zacarias saísse dali falando, irmãos, ele perderia a bênção dele. Porque chegasse em casa, ele ia falar para Isabel: Isabel, será que vai acontecer? Isabel, será que vai se cumprir mesmo? Isabel, será? Aí Deus fala: eu vou tirar esse será da tua boca e vou deixar você na expectativa, confiando no meu poder, esperando pelo meu agir. Aleluia! 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 E aí, irmãos, as pessoas estavam do lado de fora. E terminou o turno, o horário determinado para Zacarias sair. E Zacarias demorando lá dentro, Zacarias demorando nada de sair, as pessoas ansiosas, ficar esperando o sacerdote sair e entregar a bênção. Mas Zacarias demora. As pessoas estavam ficando ansiosos porque o sacerdote normalmente, quando saía do templo, proferia uma bênção sacerdotal. Põe para mim, por favor, Números, no capítulo 6, no versículo 24 a 26. Aleluia. Era a bênção que todo mundo estava na porta esperando Zacarias sair e completar essa
sacerdotal. E depois todo mundo começou a desconfiar. Não, alguma coisa aconteceu. Ele teve alguma visão lá dentro, alguma coisa aconteceu, porque ele não está falando nada. E ele vai para casa, irmãos. A Bíblia diz que ele terminou os seus dias, ele ficava uma semana lá no templo. Depois de uma semana servindo, ele voltava para a sua casa. E naquele dia que ele voltou para casa, mudo, sem conseguir falar, mas por dentro, radiante de alegria, porque ele estava saindo dali com uma promessa dentro do coração dele. E naquele dia teve festa, irmãos. Eita, irmã Isabel. Naquele dia teve festa em casa. E a Bíblia vai nos dizer que assim como o anjo falou, aconteceu. O Senhor de 60 anos ou mais, uma senhora que já não tinha mais o seu período fértil, agora está à espera do seu primeiro filho para a glória do Senhor. Aleluia! Oh, glória! E engraçado, irmãos, que a Bíblia vai nos dizer que quando Isabel começa a perceber que alguma coisa está fora do normal dela, os enjoos, aquela chatice de mulher grávida que só quem está passando entende, e ela percebe que alguma coisa não está bem, ela não fala nada para ninguém, ela se cala. E ela vive aquele milagre dia após dia, dia após dia. Dentro de mim está sendo gerado milagre. Dentro de mim está sendo gerado milagre. E a Bíblia vai dizer que ela já estava com 5 meses. E ninguém sabia que a irmã Isabel estava grávida. Ninguém sabia que a irmã Isabel estava grávida. Ela parou de sair de casa. Ela ficou trancada dentro de casa por 5 meses, escondendo aquele milagre. Sabe por quê, queridos? Porque há coisas que não precisam ser expostas antes do tempo. Até o milagre ficar completo, ela não precisa ser exposta. Porque tem gente que não vai ter a mesma fé que você. Talvez na idade dela, se ela saísse antes do tempo, ia dizer: olha, Isabel, tomara que vá na frente, né? Você já nessa idade, tomara que você consiga levar a gestação a fundo. Talvez poderiam falar palavras que entristecessem o coração dela. Talvez poderia falar palavras que machucassem, ferissem mais a alma dela do que já estava marcada pelo tempo. Mas ela falou: meu milagre está sendo gerado. E no tempo certo, todos verão o que Deus fez na minha vida. É no tempo certo. É no tempo certo. Aleluia. E enquanto o tempo certo não chega, ou ela fez que nem a irmã Daniele dentro de casa, fazendo o enxovalzinho da Daisy. E ninguém sabia. Compra ali, Laninha. Compra ali, Isabel. Compra ali, Belzinha, uma fita de cetim. Compra ali pra mim uma linha. E ia fazendo o enxovalzinho da Daisy sem ninguém saber. A irmã Isabel fez do mesmo jeito. Enquanto o milagre não sai pra fora por completo, enquanto Deus não fala o momento certo, eu vou fazendo o meu enxoval, eu vou preparando o berço, porque quando o milagre chegar, eu já estou com o meu enxoval completo. Aleluia! Tem gente, irmãos, que espera o milagre chegar primeiro para depois começar a fazer o enxoval. Ah, não, olha, eu quero sim, eu creio que Deus pode fazer, mas aí quando Ele me dá, eu vou fazer. Quando Ele me dá condições, eu vou comprar. Quando Ele me dá isso, eu vou fazer. Quando Ele me dá, eu vou fazer. A irmã Isabel falou assim: eu vou me trancar dentro de casa, eu vou fazer o meu enxoval. E quando a criança nascer, todos vão se surpreender, porque não sabia que eu estava grávida. Vai falar bem assim: nossa, ele não tem nada. E vai se surpreender, porque eu já tenho um enxoval completo. Porque
Olha o que o Senhor fez na minha vida. Uma mulher de 60 anos ou mais de idade, agora está aqui com a barriguinha, gestante, mãe de um filho. E ela começa a dizer: olha, assim me fez o Senhor, destruindo o meu próprio. A palavra próprio, irmão, significa vergonha, significa desonra pública, vexame, humilhação. Ela estava querendo dizer assim: olha, por muitas vezes, por muitos anos, eu fui envergonhada, eu fui caluniada, eu fui envergonhada pelas pessoas. Me falavam que eu era desprezada de Deus, amaldiçoada. Mas hoje todos verão que eu tenho um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Que eu tenho um Deus que não desampara os seus, que não abandona os seus, mas que está a cuidar em todo o tempo. Aleluia. E no mesmo tempo, irmãos, lá na Galileia, o anjo visita Maria. O anjo visita Maria e diz: oh, agraciada, olha, agraciada, você vai ter um filho. Maria virgem. E o anjo diz para ela: olha, você vai ter um filho. Maria pergunta: assim, como é que vai ser se eu sou uma virgem? Com ela, o anjo é mais manso. Gabriel é mais mansinho com ela. Gabriel não dá a mesma resposta que ele deu para Zacarias: você vai ficar mudo. Porque Maria não estava orando pedindo, mas Zacarias orou. Então o anjo, entre outras palavras, ele queria dizer: se você orar, você precisa confiar que Deus é poderoso para fazer. Então o anjo, quando Maria diz assim: como vai ser? Como vai ser? Como é que eu vou ter esse filho se eu sou virgem? Eu nunca tive relação com homem nenhum. Aí o anjo explica para ela tudo o que vai acontecer. Olha, a sombra do Altíssimo te envolverá. Aí ele começa a falar com ela. E para ela crer, ele começa a dizer: olha, Maria, o que eu estou falando para você é verdadeiro. Lembra da tua prima? Lembra daquela prima sua Isabel? Aquela que era chamada de estéril? Pois é, ela já está grávida de 6 meses, Maria. Aquela que era considerada amaldiçoada, estéril, ela está grávida de 6 meses. Porque para Deus não há impossíveis. Aleluia! Aleluia! Queridos, Isabel foi lembrada pelo anjo para Maria do exemplo de milagres que ela se tornou. E eu profetizo em nome de Jesus. Hoje eu estou para profetizar que você será lembrado também como exemplo de determinação, de vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Quando falar do seu nome, esses dias o médico que me acompanhou me ligou e perguntou para o meu esposo se poderia me dar o meu número para uma pessoa que estava enfrentando o mesmo problema que eu, para que eu pudesse conversar com ela, para ela se acalmar, para ela entender que Deus pode fazer tudo o que Ele quiser. Aleluia! E você também será lembrado assim, como essa pessoa de determinação, de fé, que alcançou os milagres do Senhor, em nome de Jesus. E ele começa dizendo: olha, ela era chamada de estéril. Deus nunca chamou Isabel de estéril. Ela era chamada pelas pessoas de estéril. Assim diz o anjo para Maria. Mas para Deus, irmãos, não existe essa. Quando o mundo diz que não tem mais jeito, e aí tenta colocar um ponto, aí vem Deus, pega a caneta, risca aquele ponto final lá, transforma em uma vírgula e diz: a última palavra quem dá sou eu. Eu não falei que ela era estéril. As pessoas falavam que ela era estéril, mas eu não. Eu a farei mãe. Em nome de Jesus, creia nisso, queridos. A última palavra vem do Senhor. A última palavra vem do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. E aí, depois que Maria ouve essas palavras do anjo, ela tem fé. Se a minha prima, que já é idosa, está grávida de 6 meses, eu creio que Ele vai fazer comigo também. Eu creio que Ele tem poder para me livrar da
para a cidade de Judá encontrar Isabel, porque ela falou assim: olha, eu quero estar perto de quem entende de milagres. Eu quero conversar com quem entende de milagres. Irmãos, em nome de Jesus, eu creio que pessoas irão na tua casa, não para falar mal do pastor, da irmã, de não sei quem, não, mas para falar de milagres, porque você será um exemplo de milagres em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pessoas irão de longe, eu quero ir
Senhor.